Na primeira quinzena de outubro de 1988, semana seguinte à promulgação da Carta Constitucional Federal, foi instalada a Assembleia Estadual Constituinte pelo presidente da Casa, deputado Nelson Freire. E é com ele que o Conversa no Memorial vai dar continuidade a essa série especial sobre a Constituinte Estadual de 89. Seja bem-vindo, deputado, a esse nosso encontro, mais um, né, no Conversa no Memorial. Né? Você que presidiu a casa naquele momento tão importante e presidiu também, foi relator da Comissão da Ordem Econômica. A satisfação é minha, mais uma vez, estar conversando com vocês aqui no Conversa no Memorial, ligeiramente rouco, por conta de uma gripe mal curada, mas muito feliz de poder, mais uma vez, estar com vocês e, certamente, dando algumas informações importantes sobre aquele momento histórico que o Brasil viveu, que o Rio Grande do Norte viveu, para você, telespectador da nossa TV Assembleia. Já em 87, você já na presidência da casa, houve um encontro em Curitiba da antiga UPI, União Parlamentar Interestadual. Já ali, os deputados estaduais estavam voltados não só para a Constituição de 88, mas para a futura Assembleia Estadual Constituinte. Depois você trouxe a UPI para Natal já em 88. Em 88. Foi, inclusive, meu batismo de fogo, o encontro de Curitiba. Inclusive, cheguei a falar no plenário daquela Assembleia. Foi onde eu comecei a conhecer alguns parlamentares, inclusive do Sul, inclusive o que seria presidente da UPI, e eu iria compor, posteriormente, aquela chapa na qualidade de primeiro vice-presidente nacional. Andava realmente num trabalho muito grande, exatamente pela perspectiva que todos nós, deputados estaduais, tínhamos de fazer a nossa Constituição estadual. Então, aquele primeiro encontro de Curitiba foi importante, e, em seguida, nós trouxemos o 11º Encontro Nacional de Deputados. Foi o maior encontro já havido de deputados, eu participei de muitos outros depois, mas aquele foi emblemático, exatamente aqui, em Natal, onde aconteceu um fato muito interessante, histórico, que foi elaborado aqui a regulamentação, os estatutos das constituintes que iriam se realizar posteriormente em cada estado. As assembleias do Brasil adotaram o regimento interno feito aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, aqui no nosso 11º encontro, e para elaborar aquele documento, nós tivemos o apoio, a ajuda, a participação decisiva do ex-deputado Paulo de Tarso e também o assessoramento do Dr. Herbert Spencer, que eu havia convidado para ser procurador-geral da Assembleia no meu período de presidência, porque a gente tinha em mente uma grande reforma administrativa aqui na casa. Então, ele tanto foi procurador da Assembleia, como também nos ajudou muito naquele momento em que estava sendo ensaiado as principais ações para que iriam, obviamente, decorrer em seguida, quando da instituição da nossa Constituinte aqui. Nelson, quando vocês se reuniram, quando o Natal recebeu, você como presidente da Assembleia, quando o Natal recebeu o encontro da UPI, os trabalhos e as discussões e os debates da Federal estavam em pleno andamento, em 88, né? Que a Constituição só ficou pronta, a Constituição Cidadã só ficou pronta em outubro, aliás, pronta não, promulgada já em outubro. Eu pergunto, naquele momento da reunião dos deputados estaduais de todo o país, qual foi o balizamento, quais eram os parâmetros para poder orientar os deputados para o que eles iriam fazer em seguida, em 89? Nós, aqui em Natal, trouxemos vários deputados constituintes, muitos.
Nós passamos uma semana debatendo... Constituintes federais. Deputados federais, que já estavam em Brasília. E nós íamos a Brasília permanentemente. Antes desse congresso acontecer aqui, a gente ia permanentemente. Íamos eu e algum outro deputado antenado com o que iria acontecer. Nós trouxemos vários deputados e a gente passou uma semana aqui no Centro de Convenções discutindo alguns temas que estavam sendo colocados em Brasília na Constituição Federal. O deputado estadual, as assembleias constituintes estaduais, elas não podiam, de forma alguma, nem puderam alterar as coisas que estão acima. Sobrou pouca coisa. Sobrou muito pouca coisa. Então, dentro do que sobrou muito pouca coisa, foi discutido de acordo com a peculiaridade de cada estado. Nós vimos aqui uma série de coisas também, e isso demorou uma semana tendo essa orientação dos constituintes federais que vieram aqui. Ou seja, de guardar a obediência guardar ao a texto obediência federal ao para não texto ter problemas federal. depois. Exatamente. A reforma. Essa era a grande orientação que eles nos deram. Também vocês sondaram que estrutura o legislativo local deveria ter para tanta demanda. Você fez uma reforma administrativa, inclusive em função da Assembleia Estadual Constituinte. Sem dúvida. Até reforma em gabinetes. Reforma em gabinete. Quando eu assumi a presidência... Na própria estrutura da Assembleia, né? Criação de alguns cargos. Exatamente. Nós criamos a diretoria médica, nós criamos com a estrutura que existe hoje a Secretaria Legislativa, a Diretoria Geral, a Procuradoria era uma coisa totalmente solta. Então, nós fizemos o arcabouço realmente para que ela pudesse funcionar como funciona hoje. Inclusive, cada presidente, na época, poderia chamar qualquer pessoa da sua preferência para ser procurador. Eu mesmo, ao assumir, convidei o doutor Herbert Spencer, com quem eu já tinha um relacionamento profissional muito grande, e eu julgava ser um nome, naquele momento, importante para executar a reforma que eu precisava fazer aqui. Então, é claro, a gente fez essa reforma na Assembleia como um todo, e ela foi utilizada através das melhorias que aconteceram nos próprios gabinetes dos deputados, foram utilizados isso aí na Constituinte Estadual, durante o período de elaboração da Constituinte. Nelson, você quando chegou permita chamar de você, pela longa amizade de mais de 30 anos aí que a gente se conhece. Até porque nosso senhor, graças a Deus, está no céu. Nelson, quando você chegou à Assembleia, primeiro você chegou à Câmara e depois à Assembleia, você trouxe da sua vida, da sua trajetória, a experiência empresarial. Você estava na área empresarial, a sua família dirigindo, né, os negócios importantes negócios na cidade, inclusive de revenda de automóveis, de grande revenda de automóveis. Essa sua experiência empresarial, pelo visto, lhe ajudou na questão da visão sobre a reforma administrativa e a reforma estrutural da Assembleia Legislativa. E como é que foi essa experiência para ser o relator da área do capítulo da ordem econômica da Constituição Estadual? Muito importante, porque quando eu fui diretor financeiro e administrativo da distribuidora de automóveis, Seridó, lá nós tínhamos oficina. Então, eu criei um sindicato de autopeças. Primeiro a associação, não era? Primeiro houve a associação. Tem até as propeças. sucursal em Mossoró. Exatamente. Encontrei fotos suas em Mossoró. Isso é bom, fica o registro da história. E depois nós conseguimos transformar a associação em sindicato. Simpropeças? Simpropeças. O sindicato patronal. Patronal. E nós tivemos um trabalho muito grande para colocá-lo filiado à Federação do Comércio. Finalmente a gente conseguiu. E a partir daí eu galguei também cargos e terminei sendo primeiro vice-presidente da Federação do Comércio. Na hora que você vem para a Assembleia, foi uma escolha natural. Queriam que eu fosse, inclusive, presidente, mas como eu já tinha aberto mão da presidência, de continuar presidente da Constituinte, por conta da reforma, nós entramos num acordo e uma colega deputada, Ana Maria Cavalcante, foi escolhida por nós
para ser a presidente e eu assumi a relatoria. A partir daquele momento, todas as demandas da área empresarial do Estado vinham para cima da gente. Então, foi um período muito rico de contatos, de receber pessoas, grupos empresariais, entidades patronais e também de trabalhadores, porque estava sendo tudo modificado. Havia uma expectativa de que houvesse muitas modificações. De modo que foi um período muito bacana e foi exatamente por isso, por essa experiência que eu tive na área empresarial, que ainda mantenho hoje, de uma forma mais calma. Hoje eu estou mais voltado na área de comunicação, como vocês. Mas nosso colega apresentador também. Somos colegas. Né? Nelson, você chegou na Assembleia com 34 anos. Né? Você vinha da Câmara, onde teve um mandato de 4 anos. De 4? Poderia ter sido 6, né? Poderia ter sido. Você chegou com 34 anos. E logo no primeiro mandato, jogaram a presidência da mesa no seu colo. Como foi aquele episódio? Aliás, Valério Mesquita, pelo que eu li nas últimas horas sobre o que eu li no Diário Natal, o Valério estava eleito. É um jogo da política. Política, na verdade, sempre foi e vai continuar sendo um jogo. Havia uma candidatura de Valério e ela não conseguiu se viabilizar. E tinha 10 votos da oposição. E tinha 10 com mais um dele, 11. Faltava um só. Né? Talvez exatamente o problema tenha sido essa aproximação excessiva com a oposição. O fato... Zé Agripino não deixou barato. O fato é que sobrou para mim. E o cavalo passa selado se você não sobe uma vez. Se você não sobe, você perde a carreira. Você fica no chão e o cavalo vai embora. Eu quis ser presidente da Câmara Municipal. Ali eu trabalhei muito para ser. Só que eu casei, logo depois da eleição, o trabalho estava em evidência e eu resolvi uma lua de mel de 1 semana apenas. Mas nessa 1 semana, quando eu voltei... O cavalo passou. O cavalo passou. Como eu tinha tido... Então o cavalo voltou, porque você chegou aqui para presidente. É verdade. Então, esse cavalo estava indo e voltando. Estava indo e voltando. E a cela era diferente. Né? Os arreios. Né? Como ele foi embora, eu digo, rapaz, eu perdi dessa vez, não posso perder da outra. No final do seu mandato, outro episódio muito parecido com a sua eleição. Né? Mais uma vez, o Palácio Potengi atravessou a praça e fez Vivaldo presidente. E fez Vivaldo presidente. É verdade. E Aí vem a pergunta. Vivaldo era meu segundo vice-presidente. O primeiro, aliás, era o primeiro vice-presidente. Vivaldo, segundo, era Gastão Mariz, ou é o inverso. Acho que Gastão era meu primeiro vice, Vivaldo era meu segundo. Era Gastão. Aí vem a pergunta. Por que o presidente da casa, no caso Vivaldo, não foi o presidente da Constituinte? Veja bem. Como Ulisses foi? Com todo respeito ao mestre, ao grande Arnóbio Abreu, de saudosa memória. Porque na hora que eu achei que o trabalho de fazer a reforma administrativa era grande, e na conversa com os colegas eu ficava preocupado com isso, para acumular essas duas funções. Lembre-se que você acabou de falar que eu era muito jovem. Eu tinha medo de fazer muita coisa e não dar certo em nada. Eu optei para fazer a reforma administrativa, porque, na minha avaliação, foi a melhor coisa que eu pude fazer na Assembleia, além de outras coisas, mas essa reforma, para mim, foi emblemática. Ou seja, você entendeu naquele momento, Nelson, que podia fazer as duas coisas de forma simultânea. Um cuidar da reforma administrativa da casa e estrutural da casa, enquanto o outro deputado presidia os trabalhos constituídos. Os trabalhos constituídos. Então, nas conversas, o próprio Arnóbio, que era muito amigo meu, muito ligado a mim, conversando, ele disse, já que você está com essa ideia, eu tenho o desejo de assumir. Vivaldo, mesmo sendo vice-presidente, não demonstrou, na época, a vontade de assumir a Constituinte. E de modo que só tinha Arnóbio. Ou eu permanecia
presidente, ou algum outro seria o meu sucessor. E coube a Arnaldo por conta até da vontade que ele teve e trabalhou no âmbito do partido dele. Trabalhou no âmbito do partido dele, que, claro, deu apoio. E por isso que ele se tornou o meu sucessor na presidência da Assembleia Constituinte. Mas eu fui o primeiro presidente, fui eu que instalei, fui eu que, inclusive, fiz os primeiros movimentos aqui de criação de grupos para estar antenados com o que estava acontecendo em Brasília, etc, etc. Durante a fase da Constituinte Estadual, durante 3 dias, o trabalho dos senhores deputados exclusivamente dedicado à Constituinte, mas tinha 2 dias com sessões ordinárias, a maioria esvaziada, né, em função de um tema maior. Mas, vez por outra, aparecia uma demanda, uma mensagem do Poder Executivo. Por exemplo, a adaptação ao texto constitucional federal do novo Código Tributário, né? Houve uma convocação extraordinária e foi um dos raros momentos em que os deputados, em sessão ordinária, tiveram que concentrar esforços para adaptar o Código Tributário Estadual às normas da Lei Maior. Está na hora de um novo Código Tributário? Eu acho que... 30 anos depois? 30 anos depois. De uma reforma tributária que começa lá por cima? Na verdade, não só a reforma tributária. Está havendo necessidade de muitas reformas. No Brasil como um todo, aqui também, a gente está vivendo uma realidade totalmente diferente. Nós estamos 30 anos depois de muita coisa que aconteceu e muita coisa ficou defasada, Aloysio. Então, eu acho que seria muito interessante, na minha avaliação, se rever determinadas coisas que foram feitas no passado. Nelson, entre rever algumas coisas que foram feitas no passado, eu me lembro que do capítulo da ordem econômica, e a gente estava conversando aqui pouco antes de começar a entrevista, veio a questão da autonomia da UERN, que é um assunto, foi uma opção histórica, naquele momento lá de reorganização do Estado, diante da reorganização que o país iria promover depois da Constituinte Federal, depois da Constituição Federal, mas é um tema que perdurou como polêmico até hoje. As décadas seguintes, a questão da UERN, o custo da UERN, entra-se no debate a questão da necessidade da UERN, da estadualização de uma universidade estadual e, ao mesmo tempo, o custo da UERN para o Estado. Como é que você explica essa opção histórica lá atrás? Nós estávamos vivendo um momento ímpar, diferente. Após 21 anos de regime militar, o civil voltava a tomar o poder, a sociedade começou a se organizar e começou a fazer pressões. Era pressão de toda a ordem. Como eu falei há pouco, na própria comissão, era professores, trabalhadores, era líderes patronais, presidentes de sindicatos patronais, esse povo todo desaguando as suas ansiedades nos que estavam se preparando para fazer a Constituição. Então, houve também pressão, inclusive de muitas pessoas de Mossoró, e coube a mim criar a lei que deu essa autonomia financeira, econômica à UERN. Foi um momento muito feliz naquela época, para mim, como autor, reconhecimento de toda a cidade de Mossoró, virei cidadão moçoroense. Agora, como eu estava dizendo há pouco, 30 anos depois, a realidade econômica do Brasil é outra, a realidade do Rio Grande do Norte é outra, dificuldades econômicas de toda forma, passamos aí vários anos de crise. Então, essa crise que foi se aguçando com o passar do tempo, ela precisa ser vista pelos políticos, pela classe política, como algo que precisa parar. Reforma tributária, reforma fiscal, a reforma da Previdência, por exemplo, são reformas que estão em andamento e que, claro, pós-reforma, haverá mudanças também nos estados. A reforma tributária, a reforma da Previdência, a reforma fiscal, vão depender muito do que for decidido lá em cima, de cima para baixo. Claro. A questão da UERN é uma questão local. Como é que o ex-deputado e o homem de comunicação, como você vê hoje essa situação? Hora de rever, diante da situação do Estado,
hora de fazer adaptações? O que é que o Nelson Freire, de volta ao parlamento, faria hoje? Eu iria pensar muito sobre isso, porque a questão agora virou uma questão política. É como a Caerne, por exemplo. A Caerne, todo mundo fala, todo mundo diz que ela precisaria ser privatizada. Mas a governadora do Estado tem uma posição ideológica diferente. E ela disse que não vai privatizar. No máximo que ela fará são PPPs, em vários segmentos de ação daquela empresa Caerne. Então, há, na verdade, questões políticas que precisam ser analisadas. A questão da UERN. O problema é que é um vício do Brasil, de muitos e muitos anos, o Estado controlar quase tudo. Diferente de outros países, onde o Estado fica fixado no que é básico para a população. Saúde, educação e infraestrutura. E a segurança? E segurança pública. Mas aí o Brasil, ao longo do tempo, de um processo também histórico, virou dono de banco, virou dono de mil coisas, acionista de tudo, de gás, de petróleo, de tudo. Então, também precisa ser revisto isso. Claro que a questão da UERN precisa, e é merecedora de cautela, mas, se você respondendo a sua pergunta... A autonomia universitária é um tema polêmico. É um tema polêmico. É um tema polêmico. E hoje, no Brasil, principalmente, tudo está tudo mais polêmico do que antes. Porque hoje, com o advento das mídias sociais, e nós que vivemos na área de comunicação sabemos da força que elas têm, todo mundo opina. Agora, no caso da Caerne, Nelson, é bom frisar que outros governadores, além de Fátima Bezerra, também tiveram a chance, chegaram até a discutir e correr do tema da história da privatização da Caerne. Eu lembro de Garibaldi, Vilma, que firmou posição, disse que não faria, até usou isso contra Garibaldi, eu lembro numa campanha da reeleição. Ou seja, os governadores não quiseram mexer numa área que eles consideram estratégica para o Rio Grande do Norte, que é a questão do abastecimento d'água e do saneamento. Aliás, na verdade, é estratégico. Na verdade, é estratégico. Aliás, saneamento é uma das emendas suas. Saneamento ambiental, né? Básico. O plano estadual de saneamento. Saneamento, plano estadual. E me preocupava com isso já desde aquela época, 30 anos atrás. Agora, água realmente é uma... E é um assunto municipal. E é um assunto municipal. Sem O dúvida. Estado tem que combinar com o russo. O governador quiser privatizar a Caerne, tem que combinar com o prefeito de Natal. Sabe por quê? Aqui eu vou revelar isso, não posso deixar de passar. Quando Vilma era prefeita, voltou o tema de privatização da Caerne. Não é? Garibaldi já tinha privatizado a Cosern e a próxima vítima seria a Caerne. O vereador Juliano Siqueira, atendendo a um apelo da então prefeita Vilma, atravessou um projeto de lei aprovado à unanimidade, dizendo mais ou menos o seguinte, com minhas palavras: Natal só bebe água de uma estatal. Falou nem Caerne, né? Natal será abastecida por uma estatal. Ora, Natal e Mossoró devem ser as duas únicas cidades no estado que dão lucro a Caerne. Se Natal está fora, a Caerne quebrava. Ninguém ia comprar a Caerne. É verdade. Né? É verdade. Eu acho interessante, no caso da Caerne... Não sei se essa emenda continua em vigor, não sei. É um caso a ser estudado. Dá uma olhadinha, tem que fazer a pesquisa. No caso da Caerne, eu acho que essa ideia das PPPs para certas áreas adutoras, onde de fato o recurso do Estado é parco, é pequeno, eu acho que é uma ideia interessante. Eu conversei, certa vez, longamente com o atual presidente da empresa e até que eu compreendi que essa ideia é válida, ao invés da pura e simples privatização. Água é um negócio muito sério. E todo mundo e todo canto é. Principalmente num estado onde 90% do nosso território é semiárido. É né? semiárido. Você já foi secretário de Estado, ocupou várias pastas. A SEDEX você passou por lá, não? Passei. Passou, não? Só que
naquela época não se chamava SEDEX. Era Indústria e Comércio. Secretaria de Indústria e Comércio. E logo em seguida, depois que eu deixei, para voltar para a Assembleia, ela foi transformada em Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E meu sucessor foi o hoje deputado João Maia. Isso. Foi ele que já assumiu como nome de SEDEC. Mas o período de 4 anos que eu passei era Secretaria de Indústria e Comércio. Nelson, como você bem lembrou, os constituintes de 88 que vieram aqui como palestrantes no encontro que você foi o anfitrião, que Natal foi anfitriã, já tinham lembrado aos constituintes, futuros constituintes estaduais que a competência era residual, ou seja, vai ter que guardar obediência ao texto constitucional federal. E aí eu pergunto, o que é que foi possível dentro da sua área econômica? Você colocou aí o Plano Estadual de Saneamento, mas eu lembro também da questão, assim, da UERN, lembro também da questão você, fora da área econômica, você também colocou como emendas a questão da Comissão Estadual de Adolescente, de Defesa dos Direitos, as comissões as comissões municipais. O que é que foi possível? Qual foi o seu legado em termos de atuação, não só individual, mas também com base na sua experiência empresarial? Qual foi o legado que você deixou para o texto constitucional que está em vigor? Olha, o tempo O tempo é cruel, é né? cruel, Uma lembrança. é inexorável. Você citou realmente algumas, eu fiz várias emendas constitucionais, inúmeras. A grande maioria foi aprovada. A grande maioria dessas emendas foi aprovada. Vou ter que apenas ter o trabalho de reler a nossa Constituição e dizer, isso aqui fui eu que fiz, isso aqui fui eu que fiz, isso aqui fui eu que fiz. Mas alguma coisa pode ser feita, e não foi só por mim. Vários deputados deram contribuições importantes, porque havia brechas. O que a gente não podia, na verdade, era entrar em conflito, né, em conflito com o que estava estabelecido na Constituição Maior, a Constituição Federal. Mas onde havia brecha e não havia impedimento, nós podíamos fazer alguma coisa, foi feito. Por exemplo, eu criei esse Conselho da Criança e do Adolescente. Inclusive as comissões municipais. Criei as comissões municipais de criança e adolescente. Fiz uma emenda constitucional que proibiu a dispensa sem justa causa de servidor público. Importantíssimo. Os servidores me procuravam como constituinte e eu me sensibilizei e fiz uma emenda constitucional nessa direção. Agora você, aliás, sem querer agigantar o termo, mas também sem nenhum tom pejorativo, você era um constituinte de luxo, porque você era relator de uma comissão e era o presidente da casa, né? Presidente da casa. Então, a pressão em cima de você deve ter sido grande. Imensa. Até fevereiro, né, de 89. Até fevereiro de 89. Exato. A partir dali, houve a divisão, eu fiquei mais tranquilo, fazendo a reforma administrativa. A maioria do período foi dirigida por Vivaldo, né? Ah, perfeito. Deputado, em abril de 89, em plenos trabalhos da Constituinte, e numa sessão da Constituinte, não uma sessão ordinária, você surpreendeu seus pares com um duro discurso sobre a ameaça que o Estado estava de perder a refinaria. Lembra? Lembro, sim. Ali já era para o Ceará, para Pernambuco, como aconteceu? Ali já era, de fato, uma preocupação grande nossa. A gente era muito antenado nessa área econômica, então a gente teve medo, óbvio, e por isso que fizemos vários pronunciamentos nessa área econômica. Alguns surtiram efeito, alguns foram ouvidos pelas autoridades competentes, outros não. E realmente são coisas que fazem parte da minha história hoje, e eu fico feliz em ver você lembrando desses momentos. Nós fizemos também pronunciamentos com relação à questão habitacional do Estado, inclusive... Na sua comissão tem uma emenda de Kleber, que era também da comissão, que era também sobre habitação. Sobre habitação. E nós fizemos um trabalho muito grande, incluindo Natal e Mossoró. Havia um conjunto habitacional 31 de... 30 de setembro. 30 de setembro. E até hoje rola. Até hoje rola, e nós nos metemos naquilo, fizemos vários
pronunciamentos Assuntos, demandas jurídicas, né? de demandas jurídicas ainda. É bom lembrar, Aloysio e Nelson, aqui, quando você falou de 89 do Ceará, quem estava por lá, já começando todo um período de reforma, dando outra visão ao Ceará depois daquela fase dos coronéis, era Tasso Gereissati, que era bajulado por boa parte do PSDB, era boa parte dos políticos, porque os caras iam beber da fonte do Ceará e foi aí que Tasso começou Eram os meninos que substituíram os coronéis. Os coronéis. E aí vem Tasso, vem Ciro e companhia. Né? Eu me lembro que... Aquela safra até hoje rende. Né? Até rende, essa safra até hoje dá frutos. Né? Eu lembro que Geraldo chegou, no 89, Geraldo era cotejado junto com Tasso para fazer, inclusive, uma opção partidária. Sim. Geraldo esteve próximo de fazer a opção partidária já em 89. Ele eleito já foi visitar. E ele não foi, né? E ele não foi. E aí disse que Collor deu o troco depois, em 90, quando assumiu. Uma coisa interessante eu fiz um trabalho que durou muito tempo, mas conseguimos resultado, a isenção de imposto para produtos hortifruti e granjeiros. Sim, também foi uma emenda. Foi uma emenda nossa e foi muito bem recebida, foi muito aplaudida. Fizemos aqui sessões memoráveis, inclusive em que as associações patronais vieram para cá agradecer por conta dessas muitas outras ideias que a gente teve foram viabilizadas, como de outros colegas, repito, de outros colegas deputados nas áreas específicas de cada um. Perfeito. 89, a próxima eleição foi em 90, você tinha pretensões de ir para a Câmara Federal. Quem atravessou o seu caminho foi seu primo, né? O ex-governador Fernando. Você renovou o mandato aqui. Exatamente. Você encerrou a sua vida pública ou ainda tem pretensões? Aquele ano foi um ano que... Você veio da Câmara cheio de gás? Cheio de gás. E eu vim para cá, fiz um trabalho que realmente tinha consistência, mas, infelizmente, a vida prega peças na gente de vez em quando. E, naquele momento, aconteceu exatamente isso. Meu primo resolveu ser candidato e... Ocupar a vaga de Gessézinho. Ocupar a vaga de Gessézinho. E... Precocemente, né? Nós... Meu pai era vivo na época, preocupados com uma cisão familiar que viria a acontecer 2 anos depois, realmente, mas prevendo, aliás, não prevendo, querendo evitar que ela acontecesse, a família toda conversando comigo, você é muito jovem, você é deputado de primeira legislatura, você pode estar cedo, você ainda tem... O cavalo pode passar de novo. O cavalo pode passar de novo. E eu terminei, para evitar um conflito maior, até para explicar isso para vocês. O meu pai, José Pinto Freire, era muito amigo do irmão José Pinto Freire. Tudo o que eles fizeram na vida foi juntos. Tanto é que papai sempre era o diretor, superintendente de todas as empresas que tio Gessé era sócio com ele. Era uma irmandade muito bonita de se ver. Um resolveu ser líder nacional, o outro continuou na cidade. Cuidando dos negócios. Cuidando dos negócios. E, como gostava de política, virou também um líder municipalista, mas dando mais preferência à atividade econômica, administrativa. E eles sempre tiveram um relacionamento perfeito, muito bom. Claro, como toda família, tem alguns problemas, mas no todo, e principalmente na área empresarial e política, eles estavam muito afinados. Com a morte dele, e depois com a morte de Gessézinho, que o sucedeu, virou a ser o representante da parte da família dele na política, né? Com a morte de Gessézinho também... Abriu-se uma lacuna. Abriu-se uma lacuna. E eu me candidatei a ser a pessoa que iria dar essa sequência. Infelizmente, as circunstâncias da época não permitiram e a família, com medo de haver problemas,
vieram me falar muito, meses de conversa. E eu terminei accedendo no que talvez não tenha sido tão bom. Eu vi uma foto sua com 42 prefeitos num jantar. Eu estava preparado para ser deputado federal. E preparado para ser deputado federal com consistência eleitoral, com já um início de amadurecimento político e ainda a coisa que é a melhor coisa que nós temos, que é o vigor da saúde, da idade. Então, eu estava preparado para ser deputado federal. Lamentavelmente, não fui, e isso me chocou bastante. Só para completar aqui a informação, foi quando eleito deputado federal, o Fernando Freire, 4 anos depois, deixou a Câmara Federal para ser vice-governador de Garibaldi, com quem foi reeleito em 98. E candidato... E assumiu o governo. E candidato ao governo no posto, já no cargo de governador, candidato à reeleição em 2002. Flávio Rocha liderou um movimento do famoso imposto único. Como empresário, você participou daquela campanha? Nós apoiávamos a ideia dele, que de vez em quando... Aliás, voltou agora. Voltou agora. O tema, de vez em quando voltava esse tema. E agora está voltando com mais força. Eu acho que parte daquela ideia poderá acontecer. Mas você, na pergunta anterior, você perguntou sobre se tinha encerrado a atividade política. Eu fiquei só no comecinho. Eu tenho que dizer a vocês dois, e a você especialmente que fez a pergunta, que política é um vício. Política é um vírus que entra e é difícil sair. Mesmo que você esteja fora do mandato, mesmo que você não dispute o mandato, você continua político. A vida pública não deixa, né? A vida pública não lhe deixa. Só que, quando eu me aposentei de deputado estadual, eu digo, não quero mais saber de nada. Eu agora vou cuidar dos meus negócios. Mas não é que, de repente, o vírus começa a se mexer, começa a atrapalhar. E é possível, já estou começando a pensar na possibilidade de voltar à vida pública. Você já respondeu, mas eu vou perguntar. É meu dever de jornalista perguntar. É um bom ou mau vírus, esse vírus? Depende do ponto de vista de quem está perguntando, respondendo. Tá certo. Eu, de fato, não saberia lhe dizer. Para muitas pessoas, é uma ideia que não deveria vingar. Para outras, deveria, porque há um histórico de passado, de lutas, de ações, de atitudes. A gente está pensando, mas o danado é que o vírus está começando... Nelson, o exercício de cargos públicos depois mostra que você também não abandonou de todo a vida pública, né? Você nunca abandonou de todo a vida pública. Lógico. E aí as pessoas veem e cobram. E eu vivo num dilema. Vivo num dilema. Parte das pessoas dizem, não vá, você está muito bem agora, está tranquilo. Mas uma parte que está passando dos 51%. Já é a maioria, então. Já é a maioria querendo que eu volte. Então, eu estou pensando realmente. Nelson, em 1960, final de 1960, o então governador Dinarte Mariz encaminhou à Assembleia um pedido de autorização para vender ações da Petrobras. Estava com 3 folhas de pessoal atrasada, fim de governo, inventário do governo, já um governador eleito. Já estavam vendendo ações da Petrobras nos anos 60? Pediu autorização à Assembleia. Desconhecia Rolo grande, naquele momento você não estava nem por perto. 86, ou seja, 26 anos depois, desembarca na Assembleia, você era deputado, um pedido do governador Geraldo Melo para vender letras financeiras do Tesouro Nacional. Também com problema de folha de pessoal. O próprio governador, ao deixar o governo, disse, o sucessor do meu sucessor vai ser um gerente da folha de pessoal. 86, quer dizer, mais de 30 anos depois, nós temos o governo do Estado
em dificuldade, administrando uma folha de pessoal. Qual o futuro, deputado? É para se pensar muito, Aloysio, até porque, além de todo esse histórico que você brilhantemente colocou, inclusive, a mim também era surpresa, como a você. Vendendo ações da Em Petrobras 60, já eu não em me lembrava 1960. A Petrobras de 58, não? E a gente não, eu não revelo minha idade, não. Deixa Não o deputado, precisa, não precisa, deixa o vamos deputado cometer. falar. Não, mas na verdade ele não vivenciou, ele leu. Ele leu. Ele apreendeu de Algumas pessoas leitura. têm mania de falar de vivência, sem ter vivido. Entendeu? Então, veja bem, na verdade, hoje está acontecendo isso, e aqui na nossa região Nordeste é um fato que está me preocupando. E não é só o Rio Grande do Norte que está com dificuldade com No folha Brasil de pessoal, todo. não. O Brasil, Tem estado rico, senhor. o Brasil todo. Precisa haver a reforma fiscal e tributária. A exceção do Brasil é Espírito Urgentemente. Santo. A exceção do Brasil é Espírito Santo. A exceção. A exceção do Espírito Acho que é a única exceção, né, gente? Não é, Luiz? Você que é o homem da leitura, lê sobre a época que você não viveu, não é assim? Agora, eu acredito que o Brasil, com as mudanças que estão sendo pensadas, sendo articuladas, eu acredito que no próximo ano ele começa a avançar. Por enquanto está tudo um paradeiro total, absurdo. Mas você não está parecendo coisa de dieta, não? Segunda-feira eu começo. Não. E todo ano a gente ouvia essa história, dizer Não. o Brasil começa a engrenar o ano que vem. Por uma razão, porque as reformas estão acontecendo. Vai haver a reforma tributária. E ninguém sabe o que é que o Senado vai fazer com a reforma da Previdência, e o mercado fica... Em A suspenso. reforma da Previdência. Então, mas tudo leva a crer que nós vamos ter essa reforma finalizada esse ano. Terminando ela, tem que entrar de imediato a discussão no Congresso Nacional da reforma fiscal e tributária. Fundamental. E você que gosta dessa área, dessa matéria, haverá de concordar comigo, que ela é fundamental. Eu não consigo entender como é constituinte o parlamentar federal deixou os estados de fora. Como é que essa reforma previdenciária, ela não vai funcionar. Ela não vai funcionar. Você já pensou 27 Assembleias Legislativas discutindo a reforma previdenciária? E depois 2.500 municípios? É quase um processo constitucional de novo, a reforma constitucional de novo. É uma loucura. Mas os senadores estão dizendo que vão. Os senadores estão tentando botar uma meia sola nisso aí, né? Pelo menos dar algumas, introduzir no texto constitucional algumas coisas que amarrem os estados. Algumas coisas graves que o texto constitucional já pode legislar e fica só o complemento para os deputados. Como o vírus... Isso significa que, se não for uma PEC, outra PEC, vai ter que o documento voltar para a Câmara dos Deputados, se eles mexerem no texto, não é? É verdade. Aloysio, como o bom vírus da vida pública ainda está inoculado no sangue de Nelson Freire, eu vou fazer uma pergunta. Também não está na hora de uma reforma política? Porque, por exemplo, a mesma Câmara... a reforma das reformas. A mesma Câmara que deixou de fora a reforma... 30 e tantos partidos, deputado, não dá, não. Aloysio, a mesma Câmara que discutiu deixou de fora os estados na questão da reforma da Previdência, está discutindo, por exemplo, o aumento do fundo partidário de 1,7 bilhão para 3,7 bilhões num país em recessão econômica. Ou seja, não está na hora dos políticos também se reformarem suas atitudes? Sem sombra de dúvidas. E esse foi o anseio do eleitorado da última eleição, ansiando, querendo mudança. Agora, resta esperar para ver se esse povo tem juízo. Que quando você chega lá em Brasília, me parece que algumas ideias que você tinha antes... Leva daqui, esquece lá. Esquece lá. Ali é uma redoma de vidro. Brasília é uma cidade linda, maravilhosa, você lá é todo poderoso e, de repente, as coisas vão desaparecendo da sua ideia, da sua memória, mas precisa haver, e é emergencial a reforma política, sim. Um país como o nosso, com tantos partidos, Aloysio, não existe, não há condição. Eleições, 2 a cada 2 anos,
eu acho que também é alguma coisa que precisa ser revisto. O próprio mandato de presidente, de governador de 4 anos, com direito à reeleição, eu não acho o Brasil um país que deva ter reeleições para presidente. Aumenta o mandato do executivo. Aumenta o mandato. Volta em 5. Juscelino Kubitschek governou em 5 anos e fez um avanço 50 anos em 5 anos. Inclusive, foi quem criou Brasília, quem idealizou Brasília, com o intuito de ocupar o centro do Brasil. Com 5 anos ele entrou na história. Trouxe para cá a indústria automobilística, inaugurou em São Bernardo a Volkswagen. Eu acho que 5 anos é tempo suficiente para qualquer governante se ajustar, realizar e, se for o caso, entrar para a história. se for o caso, entrar para a história. Então precisa haver reforma, sim. Esse fundo partidário é uma coisa absurda. Proibiram a doação de empresa e aumentaram do setor público. Ou seja, o cidadão está custeando uma eleição, está pagando um preço. Agora é que o cidadão começa a pagar mesmo. Porque antes o empresário fazia, dava o apoio, o empresário era responsável pela contabilidade da empresa dele. Agora é o governo. E o governo é público, o dinheiro é público. E é público por quê? Porque é das pessoas. Está tudo errado na área política. Essa reforma me parece ser fundamental. Você chamou de mãe das reformas. A reforma política. A reforma política. Dela derivam as outras, né? Pode derivar as outras. Nós estamos chegando ao final do programa, o que lamentamos, né, em mais esta conversa com o deputado Nelson Freire, presidente da Assembleia há 30 anos na instalação dos trabalhos da Constituinte Estadual. Mais uma vez, deputado, obrigado pela presença e fica câmeras e microfones à sua disposição para as suas despedidas. Eu quero renovar o agradecimento de ter sido convidado por vocês. É um motivo de muita alegria. Está de volta, é o 2º programa do Memorial que eu faço. E, com certeza, saibam da minha emoção de poder estar aqui. Até porque a Assembleia foi a minha casa. Eu estou num ambiente no qual eu vivi as melhores fases da minha vida. E estar conversando, relembrando coisas desse passado de 30 anos, é saudável. A gente rejuvenesce, porque está se lembrando de coisas boas do passado. Eu acho que o vírus de você andou aumentando. É candidato. Obrigado a você, telespectador, pela audiência e até a próxima.